Rodrigo, quais as causas da desigualdade social no Brasil? Essa é uma pergunta bem complexa, porque o Brasil ele é marcado pela desigualdade desde sempre. A história do Brasil sempre foi uma história desigual. Para a gente parar para pensar por que esse problema hoje nos é um problema importante, o Brasil hoje é a sexta economia do mundo, é um dos países mais ricos do mundo, mas ao mesmo tempo é o país mais desigual, em que a diferença entre ricos e pobres é a maior diferença que existe em todo o mundo. E a gente tem a gente pode explicar isso por diversas razões. Por ter sido uma colônia de exploração, ou seja, a riqueza inteira do Brasil, que ainda nem era Brasil, era uma colônia de Portugal, a riqueza não ficava no Brasil, a riqueza ia para fora. Outro ponto extremamente importante para a gente compreender a desigualdade no Brasil, que o Brasil foi o país que mais se valeu da escravidão. O Brasil, para a gente compreender o problema, então, e é o problema da desigualdade, a questão racial no Brasil hoje, a questão de preconceito e discriminação, a gente precisa parar para pensar que o Brasil foi o país que mais utilizou escravos negros e foi o último país a abolir a escravidão. Essas são diversas razões que explicam a questão da desigualdade hoje no Brasil. Mas para a gente partir de um dado concreto, na década de 1950, 60, existia um projeto desenvolvimentista que discutia que o Brasil precisava se modernizar e que o Brasil precisava largar o atraso. E aí, por atraso, todas as causas dessa desigualdade. Era um projeto para um desenvolvimento capitalista, para um desenvolvimento industrializante no Brasil, mas feito de uma forma responsável, feito com justiça social. E a gente tinha diversas reformas que pensavam em modernizar o Brasil de uma forma positiva para toda a população. Entre essas reformas, a gente tem a principal, que era a questão da reforma agrária. A terra, até hoje, continua a terra desde sempre, por causa de toda a história da colonização, a terra é concentrada na mão de poucas pessoas. E essa terra é uma terra improdutiva, enquanto pessoas passavam fome, a terra estava concentrada. Então a questão da reforma agrária é uma reforma essencial. A reforma educacional, para você ter um sistema público de educação de qualidade. A reforma urbana, para que se desenhasse o projeto de urbanização, para que não houvesse habitações periféricas, para que a cidade começasse a crescer de forma ordenada. E a gente tem também a reforma financeira, para evitar que as empresas multinacionais tivessem lucros excessivos no Brasil. O que acontece? Quando você tinha esse projeto de modernização, para transformar o Brasil, para o Brasil crescer e se desenvolver de uma forma sólida. Um golpe de Estado pelos setores conservadores, pelos setores mais ricos do Brasil, promoveram um golpe de Estado para bloquear esse projeto de reformas, de transformação, para que a desigualdade social permanecesse a mesma. Esse golpe de Estado de 1964 promoveu uma modernização sim, mas uma modernização conservadora. Promoveu uma industrialização sim, mas com arroxo salarial, com os trabalhadores sem terem direito ao aumento. E no final da ditadura a gente teve a maior inflação de toda a história, uma das maiores inflações no mundo. Então isso explica muito da nossa desigualdade hoje. A ditadura não promoveu reforma agrária, mas promoveu a modernização do campo. Então as máquinas, a indústria foi para o campo. Com isso a gente tem desemprego no campo, êxodo rural, as pessoas saindo do campo, vindo para a cidade. E isso é que explica todo o processo de periferização, as moradias, as habitações periféricas, sem a mínima estrutura, sem o mínimo planejamento. A ditadura promoveu e conseguiu aprofundar mais ainda essa questão da desigualdade e fez pior. Fez que a questão da desigualdade não fosse pauta de discussão no dia. A despolitização que a ditadura construiu e criou faz que a questão da desigualdade não seja uma pauta importante hoje. Toda essa modernização conservadora, e que aí permaneceu depois da redemocratização, então a gente tem Sarney, a gente tem Collor logo depois, e todas essas questões não foram trabalhadas posteriormente. A partir do Fernando Henrique, com a estabilização, com o Plano Real, a gente parece que esboça alguma ideia de transformação, mas também extremamente neoliberal, que promoveu desemprego, privatizações. A
grande guinada, a grande mudança se dá a partir do primeiro mandato do ex-presidente Lula, em que essa questão social vira uma prioridade, em que o governo, que o Estado, não é uma política de governo, é uma política de Estado, enxerga que você tinha um país em que 40 milhões de pessoas passavam fome. Como que um país em que 40 milhões de pessoas passam fome é a sexta economia do mundo? Como que a gente pode ser rico com tanta desigualdade? Então a gente tem vários programas sociais e todos eles vinculados também à educação, à saúde. Um grande exemplo é o Bolsa Família, que as pessoas recebem cerca de R$70. São R$70 que na vida de alguém que passa fome transforma. E são R$70 que estão vinculados à frequência da criança na escola, à vacinação ser feita de forma correta. Então foi um governo que retoma várias das discussões que começaram lá atrás, desde a década de 50, que o golpe bloqueou essas discussões, que somos um país rico, mas para sermos um país rico de verdade, a gente precisa crescer de forma ordenada. Não tem sentido o Brasil ser a sexta economia do mundo e você tem miséria, você tem extrema miséria. Então, essa questão social, a gente está num processo de transformação, um desenvolvimento sadio, justo, equilibrado, e para que o Brasil possa cada vez se modernizar e se tornar um país mais rico, um país mais sólido. Eu acho que é isso. Há 20 e poucos anos atrás, acho que mais precisamente em 92, 93, em Israel, e fui fazer estágio, depois que me formei, e realmente o clima no país era complicado. Na época ainda não existia um muro, então tinham quase diariamente tinham atentados, o pessoal homem bomba, explodia ônibus, isso era quase todo dia, e a população vivia numa verdadeira paranoia, a população israelense. O que eu percebia é que o povo, o israelense, todo mundo tem que servir exército. Então o pessoal já vai com 17 anos, menino, menina, todo mundo com 17 anos vai. E o que eu escutava muito deles, lá, é assim, tinha muita gente que não queria ir para os territórios ocupados. Eles falavam, bom, eu sirvo o exército, se eu tiver que defender uma fronteira do meu país contra um outro país, eu vou. Mas ir para Gaza, para Cisjordânia, que é o Palestina, eu não quero ir. Questão de segurança nacional. Mas isso era naquela época. Os palestinos, os ataques também eram um outro atentado terrorista, não tinha um conflito, mas assim, eles não eram fortemente armados, não tinham mísseis, como tem hoje. Hoje essa coisa é bem mais complicada. Primeiro você entrava num ônibus, seja gelado, porque praticamente todo dia explodiam ônibus. Você ficava olhando, imaginando que alguém ali podia ser um homem bom. Eles, como eles foram, à medida que eles foram perdendo as guerras de 42, 75, 77, 73, eles iam perdendo terras. Quando eu falo perdendo terras, significa que as pessoas que moravam lá foram expulsas das suas terras. Muitas se confinaram no que é hoje chamado de faixa de Gaza, que é um território do tamanho da grande São Paulo, mais ou menos estreito, de milhões de pessoas. Ou foram para o Líbano, foram para o Egito, para a Jordânia, são refugiados. Há atualmente milhões de refugiados. É uma espécie de apartheid. Israel é um Estado binacional com uma boa população de árabes que são cidadãos de segunda classe. Não tem direito a voto, não tem direito à participação política e são os trabalhadores braçais e tem a pior remuneração e por aí vai. Tudo passa por Israel. Por exemplo, Israel cobra os impostos e devolve uma parte para os palestinos. Se há conflito, ele deixa de devolver o dinheiro. A água, tem o Rio Jordão, e é uma fonte de água estratégica tanto para Israel, quanto para os palestinos, quanto para a Jordânia, para a Síria.
e ela está sob o controle de Israel. Então, se eles quiserem, eles em tese podem propor conhecimento de água que quem eles quiser. A eletricidade também depende de Israel, porque volta e meia eles bombardeiam as centrais elétricas, deixa principalmente a faixa de Gaza às escuras. Então, são vários fatores que vão criando um caldo de cultura, de muito ódio, muita revolta, muito desejo de vingança, e isso não ajuda em nada a causa da paz. Hoje, já que os palestinos têm mísseis, já a coisa é bem diferente. Tem contato com o pessoal de lá, e do lado de Israel é bem complicado, porque começa a tocar sirene, tem coisa, né? Quando a gente vê no jornal, quando a gente tem as nossas opiniões políticas, né? E outra coisa é quando você está lá. Então, mesmo aquele pessoal que tem uma tendência mais pacifista em Israel, que é a favor dos palestinos, que não é tão radical, na hora que você está tomando um míssil na tua cabeça, você precisa me defender, eu preciso parar com esses mísseis, independente da minha posição ideológica, pacifista ou não. Vou fazer uma analogia com a violência urbana aqui em São Paulo, que a gente vive. Né? Eu posso até entender que a violência é gerada por causa da desigualdade social aqui no Brasil, né? Só que assim, isso não quer dizer que eu vou concordar que alguém vai me assaltar, botar um revólver na minha cabeça e eu vou sofrer uma violência por causa disso. Sim. Evidentemente, a mídia não é neutra. Representa alguns grupos de interesse. Não existe neutralidade. A gente sempre olha de um ponto de vista que é subjetivo. Diferente de cada um. O que acontece é que está em disputa são narrativas. Né? Hoje no mundo há uma grande narrativa, que é a que nós chamamos de mídia. Eu acho que tem uma visão muito diferente assim, da opinião crítica pela imprensa, pelos estudiosos e de quem mora lá. Acho também dos dois lados que existem os ultra-radicais, dos dois lados, o governo israelense também. E o Hamas também acha radical e não corresponde à maioria da população palestina. E quando o Hamas tem apoio, acaba tendo apoio porque também se não apoia, quem não apoia depois, né, ser disposto cortado. E o que você diria para os futuros comunicólogos? Criarem seus projetos, saírem para a rua, fazerem com o pessoal do Fora do Eixo, o pessoal que protagonizou as manifestações de junho do ano passado, né? Então, criarem suas próprias histórias. Né? Isso não significa que se você precisar trabalhar numa grande corporação, você não vai trabalhar. Tá? Você ganha pouco. Mas crie um projeto paralelo, né? E principalmente não seja ingênuo e não seja preconceituoso. Obrigada. De nada. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Imagina.